fez a esse governo espúrio, que trouxe o negacionismo, que assassinou mais de 650 mil brasileiros e brasileiras, que trouxe de volta a fome, a desempregabilidade, a desindustrialização, a destruição do meio ambiente, a destruição dos indígenas, dos quilombolas, a miserabilidade de volta, uma situação de rua de novo. É esse governo apoiado por esse grupo que se diz evangélico, que já enlameou os púlpitos brasileiros e agora esse movimento no MEC ratifica o que a gente vem dizendo desde sempre a esses colegas: vocês estão sendo enlameados, vocês estão sendo jogados na mesma pocilga, vocês estão participando desse genocídio, dessa destruição da soberania nacional e da malversação de fundos e da destruição dos ativos nacionais. Vocês estão apoiando a volta da escravização, da precarização do trabalhador, do trabalho análogo à escravização. Ou seja, isso vem nos enlameando desde que esse governo assumiu o poder. E agora isso fica consubstanciado nesse movimento trágico que aconteceu no MEC, e já houve outros, é que esse é gritante. Adalva, o que eu queria perguntar para você, até já ouvi manifestação sua, mas eu vou avançar nas suas manifestações. Bolsonaro, ele usa seu nome de Messias, foi construída uma imagem dele a partir de um batismo no Jordão. Então, isso já, quando ele já tinha essas intenções de disputar a presidência. Hoje nós estamos vendo que, primeiro, essas igrejas que são conhecidas por serem organizações com finalidade empresarial, que apoiavam já desde o início, e agora nós estamos vendo até uma contaminação de uma igreja clássica, que é tradicional, que é a presbiteriana, conhecida por ser, inclusive, por ter estudos muito profundos, né, teológicos, etc., bastante profundos. Você acredita, vou fazer essa pergunta para você, mas eu vou fazer a pergunta agora, mas antes eu quero agradecer a Débora, que fez uma contribuição aqui para a nossa live. Muitíssimo obrigado, Débora. A pergunta que eu falo para você é o seguinte: Bolsonaro, estou dizendo assim, do ponto de vista sociológico, do que a gente entende por cristianismo, Cristo, também espiritual, Bolsonaro é um anticristo? É um anticristo. Porque anticristo é aquele que diz governar em nome de Cristo, mas faz exatamente o contrário do que Cristo faria. É um anticristo, sim. A Bíblia fala de muitos anticristos. O apóstolo João nos avisou que haveriam muitos anticristos, que é um espírito anticrístico, e que uma das características desse movimento e dessas pessoas é jurar que governa em nome de Cristo enquanto faz tudo que é exatamente contrário a tudo que Cristo faria. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvidas em dizer que o Bolsonaro é um anticristo assumido e exposto para, enfim, o escândalo público, não é? E então, assim, ele é uma fraude. O batismo dele foi uma fraude, porque o batismo, para nós protestantes evangélicos, é o símbolo de uma mudança de vida, um símbolo de uma mudança de fé, uma mudança de convicção religiosa, de convicção crística. Ele não mudou nada, ele nem mudou de religião, nem nada. É uma fraude, era para enganar mesmo. E enganou, e inclusive o batizador dele está encarcerado, tá certo? Por corrupção também. Então é uma fraude. Nós estamos assistindo uma fraude desde o início. Nós estamos assistindo a uma fraude. E uma fraude perigosíssima, porque transforma os atos dele em atos religiosos. Os atos religiosos são extremamente delicados, porque mexe com a sacralidade, com o nível de sacralidade que toca todos os seres humanos de uma forma ou de outra. Então, é muito perigoso.
Segundo lugar, é um crime, porque o Brasil é um Estado laico. E a laicidade do Estado é um ganho civilizatório. Inclusive, nós, protestantes, lutamos muito para que isso se tornasse realidade. Não é apenas fruto da Revolução Francesa do século XVIII, mas é também fruto de toda a luta que nasce no Reino Unido e que se consagra nas colônias americanas, tanto no norte quanto no sul, a busca por uma independência. E é um ganho civilizatório. Aí, quando o presidente privilegia uma religião em detrimento de todas as outras, ele primeiro reinaugura um Brasil colonial, porque no tempo do Brasil colonial até a proclamação da República, o Brasil era um Estado confessional e isso custou a vida de muita gente. Custou a vida, a liberdade, a dignidade de muita gente. Até que, com a República, a gente consegue estabelecer um Estado laico ainda embrionário, cheio de problemas, mas pelo menos aventando possibilidade de liberdade. E aí esse homem, privilegiando uma religião em detrimento de outras, nos leva de volta ao Estado pré-república. É um retrocesso, um retrocesso. E mais ainda, leva a nossa fé, a fé evangélica, a aliar-se aos assassinos do nosso próprio povo. Porque não é de hoje que os evangélicos lutam para salvar cristãos que estão sendo perseguidos em estados confessionais. E aí aceita um presidente da República tratar-nos como se nós fôssemos a religião do país, e nós não somos a religião do país, e nem queremos ser a religião do país por decreto. Tá certo? Porque nós somos a favor do Estado laico, porque o Estado laico é um progresso civilizatório, é um ganho civilizatório. E aí esses irmãos, esses cristãos, ou pseudo-cristãos, já não sei mais o que dizer, aceitam ser levados a essa posição de como se fosse a religião oficial do país. Isso é um crime contra a Constituição, isso é um crime contra a civilização, e isso é um crime contra nós também, porque tira a credibilidade da nossa mensagem, tira a credibilidade da nossa fé. É um absurdo isso. Então, nós estamos assistindo um crime em curso no Brasil e perpetrado por esse homem que deveria estar submisso à Constituição Federal e não está. E então é uma fraude e uma fraude sustentada por mentiras, né? Diga-se de passagem, porque as eleições foram calcadas em mentiras e o governo continua calcado em mentiras, e mentiras oficiais, né? Mente na ONU, mente em Davos, mente em todas as reuniões internacionais e mente todos os dias no Brasil, pelo menos 5 vezes por dia, oficialmente. Então, é um Estado fraudulento, um governo fraudulento que se sustenta em mentiras, que é, por assim dizer, a marca maior da fraude. Edovaldo, muito interessante a entrevista, a minha hora com você é muito pouco, mas vamos lá, nós temos que encerrar às 22 horas. Mas eu estou dizendo, pelo que você conhece da Bíblia, a narrativa que faz a Bíblia, relatos que faz da Bíblia, o Bolsonaro hoje no Brasil, você compararia a que episódio bíblico? Porque nós temos vários episódios, tem muito na Bíblia, você tem a redenção, você tem sempre a luta e você tem a redenção. Eu compararia aos péssimos reis que desviaram o povo de Israel do seu Deus libertador. Posso citar, por exemplo, Acabe, que foi enfrentado pelo profeta Elias e que desviou o povo de Israel do seu Deus libertador e transformou o povo de Israel num povo miserável e sob miséria. Eu compararia com o próprio Saul, que desrespeitou Deus e desrespeitou o seu povo e acabou levando o seu povo à desgraça, e não fosse Deus ter escolhido um homem segundo o seu coração para
recuperar o seu povo, o povo teria se perdido de vez. Eu compararia a Manassés, que matou seu próprio filho e que se tornou uma praga no povo de Israel. Então, eu compararia os péssimos reis que Israel teve, que foram constantemente condenados por Deus. Eu compararia Jeroboão, que dividiu o povo de Israel em duas nações e transformou o reino do norte numa falácia, numa grande mentira que acabou destruindo 10 tribos de Israel. Eu compararia o pior da história bíblica a todos os reis que a Bíblia condenou de forma veemente por serem homens e mulheres que praticaram a injustiça, que escravizaram, que torturaram, que mentiram, que sacrificaram os pobres, que geraram a miséria e que produziram leis injustas e que sacrificaram o povo até o povo morrer de fome. Eu compararia a essa gente que desperta a ira de Deus. Eu compararia esse quadro dantesco que a Bíblia fala de o que acontece quando um homem injusto, ímpio, impiedoso governa uma nação.